certinho. E, então, muito prazer, uma alegria estar aqui. Agradecer ao CBPF por nos abrigar. O nosso grupo eu chamo de Grupo de Trabalho Rio de Janeiro, associado a todo esse esforço, um esforço internacional para a celebração do centenário do filósofo da ciência Paul Feyerabend, o centenário ano que vem, 2024, mas já estão acontecendo atividades nos últimos 3 anos. Se vocês olharem na internet, vocês vão encontrar atividades relacionadas ao centenário. Esta é a primeira aqui no CBPF, vai haver outra este ano, 2023, de novembro, fiquem atentos, porque aí vai ser não somente um ciclo de palestras, mas realmente um evento de 3 dias com vários palestrantes, com mesas de discussão, enfim, vai ser um evento mais abrangente, não desfazendo do nosso evento hoje, que é um evento mais assim, um petit comité, mas que vai, né, fazer uma potencialização de todo esse movimento, a curiosidade em torno do Paul Feyerabend. Para mim foi realmente um presente organizar esse grupo, que não foi organizado por mim, ele se auto-organizou, e a verdade é que eu me sinto muito feliz, muito honrada por estar aqui. Feliz, mais feliz, né? A honra existe, mas o mais importante é a felicidade, é a alegria de estarmos juntos, né? Conversando sobre assuntos que escapam ao dia a dia, mas que fazem parte dele mesmo quando a gente não sabe. Obrigado, Virgínia. Então hoje a reunião inicial, a fala de hoje é com a Virgínia e com o Geraldo, que vão dividir os tempos aí. Vocês fiquem à vontade, não tem cerimonial aqui, quem quiser tem cafezinho, tem chá, tem biscoitinho, pode levantar e como se tiver, só não tem pipoca. Da próxima vez vai até ter. Então, como se tivesse assim, ambiente tranquilo, não tem formalidade, tem coffee break. Vamos falando, vamos comendo e falando à vontade. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Você não interrompe. Não, todo mundo é feyerabendiano no sentido que todo mundo tem que interromper, na verdade, né? Assim, a minha colaboração é trazer o linguajar, né? Vamos definir um pouco as coisas, vamos tentar resgatar essas coisas. Por exemplo, na formação de exatas, ou seja, na instituição a gente tem muito pouco de filosofia, né? Praticamente nada de filosofia da ciência, e eu acho que isso é uma deficiência grave, né? Então a gente, hoje, com a Virgínia, a gente vai dividir essa primeira parte, né? É interessante que as pessoas, inclusive, argumentem, né? Para ser um pouco mais divertido, mais interativo, e depois ela e a Paloma vão apresentar essa interdisciplinaridade, né? Um olhar mais interdisciplinar. E no dia 13 a gente vai ter uma mesa redonda para a gente discutir, né, tudo que está falando. Mas eu vou começar a minha apresentação citando um físico que deu aula aqui no CBPF, né? Foi um prêmio Nobel. O Richard Feynman, ele esteve no Brasil, ele escreveu um livro. O professor Scheitin, ele conheceu, não gosta muito dele, mas é que eu acho isso aqui muito provocador, né? Eu recomendo muito esse livro para o pessoal das áreas exatas, em especial, porque ele fala da experiência que o Feynman teve também no Brasil, né? E a primeira frase que eu acho que é importante para a gente aqui, né? Eu acho que essa representa o que a gente quer dizer, que ele cita que ele preferia questões não respondidas a respostas que não podem ser questionadas. E eu acho que essa é a minha visão do físico. O físico não é para dar uma resposta certo ou errado, não é para a gente começar, esse físico está certo e está errado. Mas a tradição mostra o que eles nos fazem pensar. São questões, são definições que fazem a gente pensar sobre os assuntos, né? Sobre o nosso trabalho, nossa visão de mundo. Então, é ampliar a visão de mundo. A física também é uma visão de mundo, mas é uma visão de mundo mais limitada. Ela tem um escopo e é isso que a gente vai querer definir aqui, né? O que seria uma definição para a ciência, né? E qual é esse escopo que a gente pode trabalhar até para saber quando não é ciência, quando não é física, sabendo que nenhuma dessas coisas são cortadas à faca, ou seja, há regiões nebulosas, há regiões de interdisciplinaridade
E eu acho que é bom assim, eu acho que o conhecimento ele cresce por causa dessas superposições, né? Então eu me proponho a falar um pouquinho sobre epistemologia, definir os termos. Às vezes a gente usa esses termos sem muita definição, em particular positivismo, que é uma visão de mundo que está muito presente, apesar de não ser discutido, mas está no Brasil, né? Ordem e progresso é uma frase, é uma expressão que define a formação das engenharias, inclusive atualmente, né? Então, mas aí o que aconteceu foi o seguinte, eu estava pensando quais são esses agentes que, sempre que a gente conta alguma coisa, a gente faz um recorte, né? A gente escolhe o que a gente vai, o que a gente nesse tempo, se a gente tem tempo infinito, né? E recursos infinitos, a gente tem qualidade infinita. Mas como a gente não tem tempo nem recursos infinitos, então a gente tem que fazer um recorte. Aí quando eu começo a pensar no meu recorte são Popper, Kuhn, Lakatos, Feyerabend, né? E aí eu descubro um artigo que o título Por que a ciência deu errado? E no artigo está da Nature, né? Os inimigos da ciência. Aí eu pensei, mas ele escolheu os 4. Então, talvez a gente tenha que repensar isso, né? Então, a minha proposta é isso. Vamos definir o que eles fizeram, até para a gente pensar em cima deles, né? Só para deixar bem claro, é porque às vezes a gente faz um comentário, fica escrito e pensa que está concordando. Não, para nós isso é uma falácia, tá, gente? A gente não acha que eles são inimigos da ciência, pelo contrário, eu acho que eles contribuem para a gente repensar a ciência num momento que é muito particular, né? Essa questão do negacionismo, essa questão de autoritarismo, são coisas que são recorrentes na história, e eu vou tentar conectar a discussão desses autores com esses momentos históricos, né? Claro que não dá para falar de filosofia em geral sem falar dos gregos, né? Ainda mais a gente está aqui, a gente falar da physis, né? Falar dos fenômenos. Mas eu não tenho tempo para, nem em meia hora, nem uma hora, nem um semestre, a gente descrever toda a contribuição que esses caras aqui deram, né? Se vocês já estão aqui, é óbvio que vocês já têm um background disso, né? Mas o que eu acho que é importante repensar desses caras, nem discutir a geografia, nem as origens, ou ficar descrevendo qual foi a contribuição deles. Mas o que eu acho que é interessante aqui é que a filosofia chega para nós, né, sabendo que isso é um recorte, que a gente não está falando do Extremo Oriente, nem do Meio Oriente, nem da África, que são formações que construíram o nosso pensamento, né? Mas por uma questão histórica, por uma questão de registro, é isso que ficou para a gente, né? O registro escrito, né? A gente está falando aqui, ó, dessa contribuição para essa contribuição são 300 anos, gente, né? Então, como é que esse filtro sobreviveu a todo esse tempo? Esses nomes chegaram para a gente. Tales chega em Aristóteles, né? São 200 anos, numa época que não tinha não tinha imprensa, né? Então quer dizer que houve uma construção cultural que mantém esses nomes e essas discussões até hoje em dia. Mas para o que eu quero mostrar aqui, o que eu acho interessante é que, apesar desses nomes aqui terem contribuições fundamentais, uma pessoa pode dizer, mas Tales estava errado, né? Ele estava falando que tudo vinha da água. Não vinha da água. O que ele estava propondo é ter um arquê, é discutir a causalidade, discutir os mecanismos que definem a realidade para além da mitologia, né? A mitologia é uma forma de descrever a realidade, né? É racional no sentido de que, se você segue aquelas regras, ela tem uma lógica intrínseca, né? Hesíodo está lá para construir as coisas direitinho, e é estruturado. E talvez a gente tenha que agradecer a essas coisas na maneira como elas influenciaram o pensamento filosófico ortodoxo que a gente usa, né? Mas o que eu acho interessante aqui
Tales dizia que tudo vinha da água. Aí vem o Anaximenes, não, tudo vem do ar. Aí vem o Heráclito, não, tudo vem do fogo. Né? O que isso mostra, mais importante do que esses erros, não, né, essas contribuições, é que não havia dogmas. A gente está falando de uma continuidade histórica em que a contribuição do Tales, que era parâmetro para a escola filosófica, ela não impunha um dogma que o sucessor tinha que seguir literalmente. Então, por isso é que, num certo sentido, a gente pode usar a palavra progresso. Né? Cada um deles discute, aí o outro fala o contrário, E há um diálogo entre eles. Né? Quando Parmênides está discutindo a unicidade, ele está discutindo com Tales. Há uma conversa, e se a gente pega essas estrofes separadamente, a gente não entende a conversa. Né? Então, para entender essas contribuições, a gente tem que entender com quem eles estão dialogando. Né? Um está dialogando com o outro, que está dialogando com o outro, e essa construção, que ela é viva, ela é dinâmica, ela forma uma contribuição histórica que chega até hoje, apesar de haver um filtro histórico importante, né? Apesar de ver questões políticas, questões econômicas, questões culturais, mas isso aqui mostra que a gente tem uma da contribuição deles, inclusive, né, do Parmênides, nada surge do nada. Né? A gente está discutindo causalidade, a gente está discutindo... E se algumas vezes a gente pensa, esse é um pensamento ingênuo, ele está dizendo que o movimento não existe, né? E eu sei que o movimento existe, é que a gente não entendeu o que eles estavam dizendo. Eles estavam falando coisas profundas que até hoje nos motivam. Né? E nos motivam porque esses caras aqui, sem ter os recursos tecnológicos que a gente tem, há 2.300 anos atrás, estavam falando de átomo, estavam falando de determinismo, estavam falando de indeterminismo. Né? Geraldo, uma coisa importante, assim que você está colocando muito bem, é importante saber que a matemática que eles tinham nesse período é a matemática que nós temos na terceira série do ensino fundamental, primeiro segmento. Eles não sabiam dividir nem por 7, sabiam dividir até por 5. Assim, é legal a gente ter um grupo heterogêneo, porque mesmo entre a gente pode ter esses debates, e eu acho que o debate é saudável, né? Eu queria atrapalhar, deixa pro final. Não, mas eu acho fundamental o que você está falando, porque uma coisa que eu ia falar é que os métodos de pensar a matemática, o cálculo, já estava lá. Isso. Talvez a gente não tivesse os algoritmos, mas mesmo assim eu tenho cá as minhas dúvidas, porque a gente passou por um filtro em que vários dos avanços tecnológicos que eles tiveram não chegaram até a gente. E eu vou mostrar algumas evidências de por que eu sustento isso. Mas importante para a gente aqui é que eles começaram a discutir isso aqui, né? Era o que era conhecimento, né? Em diálogo com o quê? Né? Em relação a quê? Em relação à doxa, em relação à opinião. Uma coisa é você criar argumentos, levantar uma sequência lógica que justifique, né? E aqui, por favor, essa aqui é a discussão que a gente tem até hoje. Se a gente chegasse aqui e dissesse, olha, aqui está... Então, seria uma inconsistência. Porque o que a gente está dizendo justamente é que essa discussão aqui entre o que é conhecimento, o que é aletheia, o que é verdade, se existe verdade, nem estou me propondo a definir. Eu só estou dizendo que esse estudo, essa discussão, a compreensão histórica do que está acontecendo e as ideias é o que a gente chega até hoje, e é o que a gente tenta recuperar. Eu queria dizer que eu não penso tanto que eles eram ingênuos em relação à matemática, né? ou em relação à física, né? Em relação, eu levanto até que o conceito que eles têm de física
é muito próximo do que a gente tem e se perdeu no meio do caminho, né? Porque 300 a.C. já estava se medindo a circunferência da Terra com um erro menor do que 1%. A gente fica discutindo terra plana aqui, mas em 280 a.C. Eratóstenes estava lá medindo. A gente pode reproduzir essa medida, e nas mesmas condições e chegar aos mesmos resultados, porque o processo foi compreendido, o processo ele é reproduzido, né? Então, mas não é só isso, assim, não é só a questão dos equipamentos que foram feitos, mas alguém já ouviu falar desse dispositivo aqui, mecanismo de Antikythera? Alguém não ouviu falar? Eu nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar? Esse mecanismo aqui, gente, ele é um instrumento de cálculo, que chegou até nós, porque caiu naufragou, então ninguém derreteu, né? Porque ele é de bronze. E você conseguiu reproduzir esse mecanismo. E o que você, usando técnicas de tomografia, o primeiro que enxergou isso, pensou, parece um relógio, né? Porque existem engrenagens que as pessoas não criam ser possíveis até o século XVIII. E ele prevê eclipses, ele prevê órbitas da Lua, de Vênus, de Marte, né? E essas coisas todas, elas mantêm uma precisão, uma resolução, uma acurácia compatível hoje em dia. A relação entre as espiras para fazer os cálculos, né, entre essas engrenagens, em algumas delas tem 6 casas decimais, né? Então é um número que é 0,345 com 6 casas decimais, e é um equipamento que você consegue reproduzir e funcionar, e a gente vai no museu e ele está lá, né? Então, e esses cálculos. Então, assim, sem falar do Euclides aqui, eu até botei aqui, antevendo, eu acho que mais importante até, quando a gente colocou ali a Pitágoras, sim, Pitágoras tinha uma visão, talvez, considerando hoje em dia, talvez ingênua, no sentido de que ele dizia, tudo é número. Mas ele era um pouquinho dogmático, né? Porque conta a lenda, né? Contam os registros, que um dos alunos deles mostrou que a diagonal de um quadrado era irracional. Mas de uma maneira muito democrática, eles afogaram o cara. Porque isso, de certo modo, não era muito adequado para aquela visão de mundo que era aritmética, né? Que era uma visão que tudo era número, mas era aritmética, até você chegar. Por isso que na academia do Platão, ele não está lá, todo mundo tem que saber matemática. Não, todo mundo tem que saber geometria. Porque uma das contribuições que eles deram é que não, a aritmética não é suficiente. Mas a geometria permite descrever a realidade e é tudo bonito, é tudo... Então aquelas formas, do ponto de vista da geometria, é uma contribuição muito interessante, porque você consegue fazer modelos agora que a gente usa até hoje em dia. Claro que se a gente começa a olhar essas pessoas individualmente, você vai dizer, pô, Platão era um antidemocrata, Aristóteles também era um antidemocrata. Então, assim, a gente não precisa comprar o combo, né? A gente pode recortar aquilo que é uma contribuição que a gente entende hoje em dia e dizer, ó, isso aqui a gente usa, isso aqui agrega, isso aqui a gente pode discutir. E entender o contexto histórico para que eles viviam. E entender o contexto histórico é uma coisa que a gente precisa fazer até para entender hoje em dia. Eu ia fazer uma violência, a Virgínia me salvou. Tá? Eu ia fazer aqui uma violência. Eu ia colocar aqui uma figura preta, tá? Então no escuro ia ficar tudo preto aqui. Porque a gente entra num processo histórico em que todas essas discussões filosóficas, elas em contradição com o momento político da época, elas perderam. Então a história não é linear, a história não é contínua, a história não é progresso, né? Porque, do nosso ponto de vista, muito daquelas
daqueles tesouros em termos de conhecimento, em termos de discussão, eles ficaram mais e mais restritos, porque uma visão de mundo diferente veio e disse, não, ó, calem a boca, agora existe uma maneira ortodoxa de ver as coisas. Então, talvez por isso que eu não queria, assim, eu queria botar, era uma violência, então vocês foram salvos dessa truculência, porque ela é uma pessoa mais sensível, né? Porque é óbvio que na Idade Média você teve contribuições, nada vem do nada, né? Nada surge do nada. Então tem a escolástica, tem as diferentes contribuições filosóficas, tem o mundo árabe que continua dialogando e mantendo a tradição, uma certa continuidade com os saberes, não só dos gregos, mas dos sumérios, dos babilônios, dos egípcios, que se somam. A gente pode não dar o devido valor a essas contribuições, né? Mas elas estão no substrato do que a gente tem até hoje. Então, está aqui a minha ressalva, agradeçam a ela, né? Que inclusive exigiu esse também, exigiu não, né? Sugeriu, e eu concordo, né? Que o Renascimento ele vem com essa reconstrução de tudo que está nessa nova visão de mundo, né? Inclusive, não dá tempo para a gente mostrar aqui, mas essas são coisas interligadas, né? Uma coisa que eu acho legal de ver, que eu já era, olha, da mesma maneira que você está fazendo uma redescoberta da visão de mundo dos clássicos, dos antigos, né? Porque os árabes mantiveram, publicaram e traduziram, e muitas das obras que a gente recebe dos gregos vêm via traduções árabes, mas também nas artes, né? Então tem Giotto que redescobre a visão tridimensional, a representação tridimensional. E é óbvio que esse diálogo entre as artes, a literatura, a filosofia e a tecnia, né, isso é o que faz com que a gente consiga reconstruir essa visão de mundo que a gente tem hoje, né? Então, era esse aqui o meu, né, aquela de maneira truculenta. Estava no escuro, é que a gente volta, né? A gente volta para o Galileu, que para mim é um pensamento moderno. Galileu ele não é dogmático no sentido que a gente pensaria como era um aristotélico da época, né? Na Idade Média, se você falasse o filósofo, não precisa dizer qual era o nome, você estava se referindo ao Aristóteles, sacou? Então não é... O Galileu não, e o Galileu é um cara que eu me identifico muito porque ele era muito pragmático. Ele não foi o cara que inventou o telescópio, não. Quem inventou o telescópio foi um holandês que a gente não lembra o nome dele, né? Mas ele pegou esse telescópio, ele entendeu os princípios, ele melhorou o telescópio de tal maneira que a qualidade da imagem permitiu que ele, se ele apontasse para o céu, não fosse mais um instrumento de lazer, nem um instrumento prático, fosse um instrumento científico, né? Então ele redefine, assim, se fosse uma coisa só, você dizer, pô, o cara tem muita sorte, né? O cara, mas ele foi o primeiro a fazer, por exemplo, um tipo de termômetro, um termoscópio, e a aplicação dele era para medir febre. Então, quando ele vê os satélites em torno de Júpiter, ele enxerga uma maneira de medir a longitude, que era um problema das grandes navegações. Então ele é um cara aberto, assim, tinha contribuições fundamentais e teóricas, né? Eu acho que às vezes a gente, que teve toda aquela questão pessoal, se ele chegou para o Papa e traiu, mas isso é aquelas de perto, ninguém é normal, né? Eu acho que o fundamental é que ele tinha um compromisso muito engajado, muito sério com o que ele considerava ciência, e eu acho que isso afeta muito o que a gente entende de ciência moderna, né? Então, sem querer estar aquelas disputas, o Newton, por exemplo, era um pouquinho diferente. Ele era um gênio, e todas essas contribuições foram muito importantes, mas o Newton, ele era um místico, né? Ele tinha uma visão mística do mundo. O Galileu, em certo sentido, é diferente, né? Por isso que a gente, apesar dos autores
as coisas são contribuir e elas se somam. E eu acho isso que é o interessante. Não precisa ter torcida, né? Mas a gente vai falar da revolução científica. Aí são aspas. A gente está falando de revolução científica e, ao mesmo tempo, a gente está falando da colonização, né? Esse não há não estão desvinculados. Alguma coisa aconteceu de fato com a cultura europeia que permitiu não só fazer as grandes navegações, mas conquistar o mundo, conquistar potências econômicas que só agora estão se recuperando. Os chineses, por exemplo, fizeram grandes navegações, mas eles não tinham alguma coisa do ponto de vista ideológico ou político, o mesmo drive, né? A mesma maneira de se movimentar. Então, há uma correlação entre o movimento histórico que está acontecendo no planeta e a revolução científica. A maneira de, talvez, como registrar os números, talvez o capitalismo, mas alguma coisa está acontecendo aí, né? Para a gente entender o que está acontecendo. Não justificar, mas entender. Né? Mas a gente não tem só essa revolução, não é só a revolução copernicana, né? A revolução darwiniana, einsteiniana, a revolução, uma das que a gente está vivendo agora, a revolução quântica, que é uma maneira completamente não senso comum de se enxergar a realidade, né? Mas que afetam diretamente a tecnologia, afetam o nosso dia a dia, né? Não tem nenhum celular que funcione sem que o princípio da incerteza, não é o princípio da certeza, na verdade a base da física moderna é o princípio da incerteza. E não é, tá todo mundo certo. Um dos grandes críticos da mecânica quântica era o Einstein. E não há um problema isso, ele acertou em muitas coisas, né? Propôs experimentos que poderiam refutar indiscutivelmente a mecânica quântica. E essa é uma grande contribuição dele, porque esses processos, eles se mantêm, a gente ainda é um paradigma, que eu vou falar daqui a pouquinho, uma teoria que se mantém competitiva, né, apesar das críticas e por causa delas, porque você tem os experimentos que poderiam refutar e não refutaram, né? Então essa aqui há uma questão até de alguns termos que a gente poderia incluir, por exemplo, uma teoria e uma lei são coisas diferentes, né? Uma lei descreve as coisas, a lei de Ohm, né? As leis de Newton, ela descreve as coisas. As teorias, elas querem explicar as coisas de uma maneira mais causal. E como essas coisas elas dão tanto sucesso, né? Eles eram... A gente tem que admitir, gente, houve alguma coisa se alterou no planeta, a produtividade aumentou, a vida média das pessoas aumentaram, com todas as contradições que isso tem. E isso fez com que parte da sociedade entendesse que a ciência era a única forma válida de conhecimento. Eu vou discutir isso aqui, tá, gente? Eu não concordo com isso aqui. Isso aí era a visão que tinha, porque estava tudo certo, a física era tão correta, tudo que previa planetas que não... Né? E a única forma de você saber o que era científico é pela observação empírica e experimentação. Tem, então, uma das sínteses, tem outro, né? Tem Bacon, mas uma das sínteses, isso é o positivismo de Auguste Comte, que é um filósofo francês. Diz, olha, e ele fez mais, ele disse que a ciência resolveria todos os problemas sociais, né? Que a sociedade deveria ser organizada em princípios científicos, e tem pessoas até hoje que pensam assim, e pior ainda, ele faz um sistema de classificação das ciências, hierarquização das ciências. Ele quer dizer o que é mais, o que é menos, o que tem mais valor, o que tem menos valor, e isso é uma coisa que esses escritores que a gente entende que são mais próximos vão discutir. E literalmente, não é, eu penso assim, não é ele cria uma religião da humanidade, uma religião positiva,
né? E, inclusive, vocês podem visitar a igreja, gente, aqui no Rio de Janeiro, na Rua Benjamin Constante. Na Glória tem uma igreja em que você crê na ciência, crença, e aí é o que a gente pensa que é a contradição, né? Crer na ciência implica em heresias, crer na ciência implica em fogueiras, crer nesse sentido que eles estão falando, cria um diálogo com o resto da sociedade, um antagonismo com o resto da sociedade que existe até hoje, que eu acho que é a coisa que a gente pode discutir depois, né? Mas é legal, o Kant era século XIX, no século XX você tem o Círculo de Viena, né, que era uma visão positivista mais sofisticada. A gente não é ingênuo, né? Eles discutiam a importância da linguagem no conhecimento científico, eles aplicavam a lógica matemática, a estrutura matemática, para analisar os conceitos científicos, eles criam uma filosofia, né, para entender o mundo assim. Só que eles acreditam que o conhecimento científico é a única forma de conhecimento válido. A ciência deve se basear na observação empírica e na experimentação. E é com esses autores, com essas bases filosóficas que os autores modernos eles vão discutir, né? Então, aquilo que ele está falando, se o Empédocles estava discutindo com Tales, com quem estavam discutindo os nossos autores, né? Então, contexto histórico. A gente está falando do século XX, início do século XX, né? Essa aqui eu acho que é uma figura muito legal. Esse cara aqui é o único que não está fazendo o Heil Hitler na Alemanha nazista da década de 30, né? E eu acho essa foto muito forte, porque há toda discussão totalitária na Europa, né, que critica o materialismo, né, critica o capitalismo, critica uma visão de mundo sem valores éticos e sem valores morais, né, porque coloca tudo no mesmo saco. Porque se a gente está dizendo que a ciência ela produz uma sociedade completa, mas ela, por uma estrutura interna, ela não propõe uma ética, não propõe uma moral, porque está fora do escopo da ciência. Mas qual é o escopo da ciência? Até para a gente entender o que ela pode contribuir e o que ela não pode contribuir, né? Aí é que a gente chega nos nossos autores, né? E eu acho muito impactante para mim que uma Nature é a referência das publicações na área científica, né? Então, ela é um porta-voz, não é o único, não é monocrático, mas é bem representativo. E o que eles falam, literalmente, é que esses caras aqui eram os traidores da verdade. E não é eu estou interpretando o texto fora de contexto. Não, ele fala isso diretamente. Na visão desses autores aqui, e eu estou usando isso apenas como representativo. Numa certa época, o budget, né, as verbas, aliás, se a gente falar aqui com os nossos colegas, esse vai ser o único problema, é verbas para a ciência, né? Então, para eles, a maneira de você quantificar que a ciência estava perdendo prestígio é que o budget da ciência estava deixando de aumentar, ele estava ficando estabilizado, né? E não, se a ciência tentando progresso tem que aumentar cada vez mais o budget. Então, essa taxa de financiamento é uma maneira de você medir as coisas, porque dar valor para as coisas é uma maneira materialista de ver, né? Como é que a gente quantifica essas coisas, né? Como é que a gente dá valor? Se a única referência é financiamento, então a gente está falando, ó, tem que financiar a ciência, não tem que financiar as artes, por exemplo, né? Eu não estou concordando com isso não, tá? É só... Então chegou esses quatro caras aqui, então esses caras aqui, esses aqui que eu me identifico, gente, esses caras que a gente vai falar um pouquinho deles. E o primeiro deles, que é um carinha simpático. Só uma curiosidade, os autores são gregos.
Os autores são gregos. Exatamente. Mas eles só são citados por isso. Procurei outras coisas deles. Esse é o artigo deles mais citado, entende? Mas eu acho que essa é uma boa... Mas o Popper, ele tem no prefácio de um dos livros, a gente vai citar vários livros aqui, né? Eu acho que eu citei para vocês, eu não sei se passou direto. Quando eu falei dos autores gregos, eu mostrei a capa de um livro. O livro é No Mundo de Parmênides, do Popper, né? E ele é eu acho uma leitura muito agradável para discutir a contribuição de todos, porque você pode ter várias referências, vários recortes, né? Pode ser uma maneira escolástica, dizer, esse cara fez isso, esse cara... O Popper, ele tenta fazer uma unificação do que está sendo discutido ali e quais são os conceitos que estão por trás. Então, para eles, ele chega a dizer, não, Parmênides foi criado por uma irmã mais velha, que entra na psicologia da parada, mas na primeira linha, né, do início do livro, do Conjecturas e Refutações, ele é lindo, né? Ele chega e diz, olha, os ensaios e conferências que compõem esse livro são variações de um tema muito simples, gente. A tese que podemos aprender com os nossos erros, né? Então essa é a síntese do que ele apresenta no livro dele. Eu não acho que o livro seja simples, tá? Na verdade, tem que ter fôlego para ler, mas eu acho isso assim muito otimista, muito interessante. Ele diz, olha, nós temos que reconsiderar o que a gente considera erro, porque para ele, erro é forma de aprender, né? E ele propõe um método hipotético dedutivo que é diferente dos positivistas. Ele era austríaco, gente, ele frequentava o Círculo de Viena, eles eram tudo chapas, eles saíam para beber cerveja junto, não é? Só que ele é um crítico ao positivismo. E por que ele é um crítico? Qual é o diálogo? Qual é a questão fundamental do Popper, né? Ele é crítico ao indutivismo. É que o indutivismo diz o seguinte, eu faço várias medidas aqui, eu tenho várias experiências em várias áreas e faço uma generalização. Então, toda minha base científica é baseada na observação e a experiência. Essa é a maneira que os indutivistas, que os positivistas, que o Bacon entende ciência, né? Ele inverte a lógica. Ele diz, isso não é uma base lógica, sacou? O exemplo que eles tinham na época era, se eu procurar encontrar 99 cisnes brancos, isso não me garante que todos os cisnes são brancos. Na época, inclusive, isso era uma grande metáfora, porque eles encontraram cisnes negros na Austrália. Então isso foi, caramba, tem... E o que ele diz é o seguinte, a observação, ela basta um experimento de maneira honesta, tá, gente? Ele não é tão simplório assim. O livro é um pouco mais... para refutar uma teoria. Então tem uma teoria, então se o meu resultado experimental, se as evidências mostram que eu estou errado, talvez eu tenha que reconsiderar a teoria. Não é errei uma vez, então eu vou jogar fora. Não é isso. Porque pode ter erro experimental, pode ter erro de concepção, pode ter várias questões que não estão na minha governabilidade, mas a estrutura lógica para ele se inverte. E por que ela se inverte? Ela se inverte porque ele fica muito impressionado com uma coisa que o Brasil até tem influência, né? Aconteceu que o Einstein teve o ano milagroso dele, e uma das coisas que ele propõe é que a gravidade deformava o espaço. Isso era uma heresia em relação à concepção do mundo newtoniana, que funcionava, que todo mundo dava certo, que era a questão de fé. Mas aí o Einstein falou o seguinte, tem uma maneira da gente saber se está certo ou está errado. Eu tenho que uma grande massa vai deformar, mas se uma grande vai deformar o espaço, como é que eu vou verificar isso? Eu faço o seguinte,
eu espero ter um eclipse, e quando aquela massa passar, ela vai distorcer o espaço. E hoje em dia, aqui no CBPF, se fala até em lentes gravitacionais. Você vê galáxias que conseguem ser observadas porque as massas, né, a matéria, deforma o espaço. Isso é uma maneira diferente de enxergar um. Gente, na nossa escala, Newton está super certo, tá? Toda teoria, toda visão, todo instrumento de medida, ele tem um escopo, né? Então, quando a gente fica falando, um corpo ocupa 2 espaços, não, gente, isso aí é uma outra coisa que a gente chama também de corpo, mas não é assim, né? Na mecânica quântica, essas grandes massas, a gente está falando de distâncias e massas extraordinárias. No nosso dia a dia, Newton funciona super bem, né? A gente está falando em discussões que estão nas bordas dos conhecimentos, né? Se a gente aqui construir uma casa falando que a Terra é redonda, o cara vai dizer, putz, você gastou muita energia e a concepção disso é mínima, né? Não vai afetar as suas fundações. Para construir a nossa casa, a gente pode aproximar que a Terra é plana mesmo. Mas o mundo é maior que isso. Se a gente quiser viajar para o Marrocos, a gente tem que levar em consideração, para calcular a nossa trajetória, que ela é uma esfera, né? E, aliás, é uma esfera muito boa, né? O erro... Não? Essa é a discussão para o café depois. Mas, gente, olha, a nossa montanha mais alta tem 8 quilômetros. A nossa fossa mais profunda tem 12 quilômetros. Num perímetro de 40 mil quilômetros, isso é 0,0. A gente não consegue fazer uma esfera tão bonitinha assim. Se a gente considerar a maioria das esferas que a gente conhece no dia a dia, né? A nossa bola de bilhar vai ter muito mais excentricidades do que... A não ser que a gente seja platônico e tal, mas... Eu acho melhor. Hã? Eu acho melhor. Então isso aqui para ele foi muito impactante. Por quê? Porque se ele não tivesse observado, isso aqui inclusive foi um experimento que foi feito aqui em Sobral, no Brasil, né? Os caras trouxeram equipamento para cá para fazer isso, e isso foi impactante, saiu no jornal na época, né? Aliás, era até meio sensacionalista, porque tinha que levar até para processar os dados, os caras já estavam sabendo que tinha. Mas isso aqui foi muito impactante, e para o Popper foi muito impactante. Ele diz o seguinte: uma teoria que bota a cara a tapa, essa é uma teoria científica, né? Tem olha que eu estou me avançando aqui, tem um poema do Edgar Allan Poe, né, que se chama Nevermore. Na verdade é um cara que perdeu a namorada e aparece um corvo para ele, né? E ele começa a falar com o corvo. Você, criatura maldita, você é das trevas, quando é que eu vou ver o meu amor de novo? Ele, nevermore. Mas quando é que eu vou voltar a ser feliz? Ele, nevermore. E aí ele faz várias perguntas e você, no texto, você não entende se ele está esperando a resposta e está fazendo a pergunta em relação à resposta, ou se é uma criatura realmente demoníaca que está chegando e está dando a mesma resposta para ele. Porque nessa estrutura, se eu só faço as perguntas que eu sei a resposta, eu vou estar sempre certo. Eu vou ter a resposta que eu quero. Então, o que a contra-lógica, o contra-argumento do Popper é o seguinte: não, eu não tenho que fazer, a ciência ela não tem que ser provada, ela tem que ser falsificada, ou seja, se eu consigo conceber uma prova, um experimento que refute a minha teoria, e ela sobrevive a isso, né? Então ela é científica. Mas eu posso dizer, tem coisas que eu não consigo, eu não posso, por exemplo, com todo respeito, provar a existência de Deus. Não provar a existência de Deus. Então isso está fora do escopo da ciência. Não é que esteja errado, não é que tenha mais ou menos valor.
Ele fala isso, não tem a ver com valor. Você pode ter em outras esferas que não está na escala do valor, né? Você pode ter uma estrutura ética, né? E isso não está na esfera científica, nem tem que estar na esfera científica, é outra discussão, está fora do escopo científico. Então, o que está no escopo científico, nós podemos resolver cientificamente muito bem. Se alguma coisa que está fora do escopo científico nós procurarmos resolver cientificamente, vai dar ECA. E vice-versa ao contrário, né? Você querer, por xamanismo, dizer que, entre aspas, a cloroquina vai salvar um paciente, é uma maneira de ver o mundo. Provavelmente o paciente vai morrer, dentro da estatística, mas é isso que a gente tem agora, né? Então, o que ele fala é isso aqui, ó, se uma teoria não pode ser refutada, não é científica. Então, se eu não consigo pensar em uma maneira de refutar a minha hipótese, né, não é científico. Ser científico é um critério de valor, esse é um problema seu, né? Alguns problemas, algumas questões, estética, por exemplo, com certeza não está na categoria das questões científicas. Então, se você quiser, nesses tempos de ChatGPT, né, querer padronizar tudo no mundo a partir de uma lógica que é baseada em bancos de dados e algoritmos, você vai ter algumas questões. Aliás, só um parênteses, assim, eu acho que tem uma frase do Bohr, do Niels Bohr, que foi um daqueles fathers, né, um daqueles predecessores da mecânica quântica, ele diz o seguinte: não, você não está pensando, você está sendo lógico, você apenas está sendo lógico. Né? E eu acho que isso é... Então, a falsificação, ela permite que as ciências sejam testadas, e aí tem uma visão meio darwiniana. As que sobreviverem, elas vão continuar, e a capacidade da gente refutar uma teoria é o que distingue a ciência da pseudociência. Ou seja, se eu estou dizendo que é científico, por exemplo, a minha astrologia, eu não consigo dizer que a astrologia está errada. Porque se eu disser, isso aí, eu não entendo nada de astrologia, mas isso aqui, qual é o seu signo? Libra. É por isso que você é curioso. Aí você, mas eu não sou curioso. Mas o seu ascendente é. Mas o seu ascendente... Então, tem sempre uma maneira a posteriori de você corrigir e salvar a teoria. E o Einstein diz, não salvar, errar e se descobrir quais são os limites do escopo da teoria, isso é que é científico, né? Então, e aí quando eu coloquei esse livro aqui, a Virginia falou, pô, Geraldo, o que tem a ver isso aqui com isso aqui? Não tinha não, é que eu acho... Eu botei essa frase aqui só pra gente... É que a partir dessas discussões, ele cria uma filosofia que se chama racionalismo crítico, em que analisa outros aspectos da sociedade, né? Que ele analisa as sociedades totalitárias, ele analisa a história desde a época de Platão. Esses são 2 volumes. O primeiro volume é mostrando como algumas visões filosóficas desde a Grécia Antiga podem justificar as visões totalitárias que a gente tem até hoje em dia. Né? Então essa é... Aí a gente vai ter um espaço para o café agora, né? Para a gente conversar um pouquinho. A gente vai entrar num outro contexto histórico só, né? A gente vai falar agora de Kuhn, de Lakatos e Farabi, que é... E o que eu acho que é interessante é que a gente já não está naquela mesma realidade da década de 30, da década de 20. Né? Essas pessoas agora são a segunda geração. Tanto Lakatos quanto Farabi, eles foram alunos do Popper. E se eles criticam e se eles dialogam com o Popper, não é no sentido de negação, é diálogo como aqueles primeiros filósofos dialogavam, é no sentido de entender de uma perspectiva diferente. Então eles vão discutir o que é
a refutabilidade como critério de ciência e vão apresentar outras coisas, né? E é nessa discussão que a gente está até hoje. Só que eu acho que é muito importante, no momento que a gente está hoje, que a gente está num momento que é de negacionismo, no momento que é de visões autoritárias, não só aqui no Brasil, no planeta inteiro, né? Então, talvez seja interessante a gente resgatar essa teoria que estava lá, né? Que está lá até hoje. Então, acho que a gente... Eu não sei se eu avancei. Vamos tomar uma água, tomar um café, e aí depois a gente volta para... Obrigado, Senhor. Então, se o pessoal quiser servir aí...